para registrar no áudio, que não se perdeu o sentido histórico e cronológico, na sexta-feira nós suspendemos o interrogatório, retornando na data de hoje, quinta-feira, dia 14. E nós, depois de passarmos pelos fatos descritos na denúncia, chegamos ao final, onde eu perguntei ao senhor se haveria interesse da sua parte em me explicar ao juízo o significado, a importância dos documentos que o senhor entregou ao Departamento da Polícia Federal, levando em razão que essa entrega, segundo o senhor próprio narra dentro do processo, teria se dado num contexto onde o senhor tinha a intenção de colaborar com o Departamento da Polícia Federal, porque esses documentos diriam respeito, direto ou indiretamente, a essa operação Ararat. E aí, então, eu volto nessa mesma pergunta, levando em consideração que a sua defesa, na sexta-feira, pediu a suspensão do interrogatório, a continuidade na data de hoje. Eu volto a essa mesma questão para saber do seu interesse. Excelência, com relação aos documentos que foram entregues à Polícia Federal em mãos e com a testemunha do Dr. Marcos Reginolds, que estava presente naquela data, o que for possível esclarecer aqui, eu estou pronto para esclarecer. Tá certo? Fui surpreendido hoje, aliás, só historiando, talvez nem a necessidade de constar em ata, mas se o senhor me permitir. Está gravando? Não, tudo bem. Quando eu vim para depor, para responder aos questionamentos do Ministério Público Federal e de Vossa Excelência e dos advogados das partes aqui, 5 minutos antes da audiência, eu fui chamado a uma sala aqui. Todos os advogados, com exceção do Dr. Ronan, me recomendaram usar o direito do silêncio. Eu disse, olha, eu estou preso há praticamente 81 dias. A imprensa fala o que quer, o que não quer, pelos cotovelos e por onde tem lugar para falar, eles falam. Não vou me contaminar com isso. E eu acho que é o meu momento de falar. É o meu momento de fazer a minha defesa. Eu acredito na minha fundamentação, na minha defesa e na verdade que vou dizer. Não, o senhor vai ficar calado. Eu falei, então eu vou abrir a audiência com o Dr. Jefferson e com o Ministério Público, dizendo que a minha tese diverge da tese dos advogados e eu assumo total responsabilidade sobre o que eu disser, como tem que ser. Quando eu entrei aquele dia naquela sala, esse era o clima que estava. Ali, eu percebi que nasceu não diria um desentendimento, mas um descontentamento com o meu posicionamento. Eu sou assim, excelência. Se eu entender que está correta a tese do advogado, eu vou por ela. Se eu entender que não está, eu vou pela minha. Eu tenho convicção do que eu estou falando. E hoje eu fui surpreendido por uma notícia na imprensa em que meu amigo pessoal, antes de ser meu advogado, Dr. Paulo Lessa, pelo qual eu nutro o maior respeito, o maior carinho, a maior admiração, e que ele estaria deixando a causa. Acho até que já protocolaram aqui o subestabelecimento, no seu termo jurídico, enfim, e fizeram aí. Não sei exatamente as razões que o levaram a fazer isso. Então, eu quero dizer, Vossa Excelência, o seguinte: neste momento e a partir... Na petição dele consta desídia do senhor. Porque eles se apresentaram nas conversas e nos diálogos que tiveram comigo de que eles estavam dispostos a orientar o senhor na colaboração com o juízo. E de que o senhor é quem resistia a colaborar. Ronan, você testemunhou todas as conversas? Testemunhei, sim. Sim, o senhor estava presente em todas elas. E lá na sala, reservadamente, quando eu ingressei na sala, Excelência, era de que o Éder não deveria falar nada. E eu, com a minha experiência ao longo de 22 anos de carreira, e 25 anos de formado, eu falei, Éder, não é um momento do advogado, do Ministério Público Federal, é do juiz. É estritamente processual, você e o juiz. O juiz vai te perguntar. Ainda até falei para eles, falei assim, vão falar em grau de recurso? Existe essa possibilidade. Esse é um momento único,
processualmente falando. Não existe outra possibilidade. O Éder se reabilitou de não daquela conversa e falou, não, eu vou falar, eu estou preparado para falar. Então você vai lá e fala. Porque é único. E desculpe, até hoje de manhã, até um pouco antes dessa audiência, não houve nenhuma modificação no Código de Processo Penal. Em processo penal e civil, que é onde eu tenho mais experiência no civil, mas são interligados, é um rito processual. Precisa ser também grande jurista para entender o que é isso e este momento único determinado por lei. E ele veio aqui e falou, deu o depoimento dele, se sentiu muito até melhor. E em relação a esses documentos, Vossa Excelência, eu falei para ele, você deve falar o que você conhece. Não precisa mentir, não precisa ficar divagando, fala o que você entende de cada documento desse. Porque nós estamos na frente do juiz, que é o momento em que o senhor, ainda falei isso, é o momento onde o juiz, além do rito processual, percebe o réu, percebe o sentimento que o réu tem disso tudo, percebe a vontade do réu, percebe todas as circunstâncias que um ser humano carrega, por mais experiência que tem de vida. Então, Excelência, essa notícia do Dr. Paulo, ele não falou comigo pessoalmente. Essa semana ele marcou uma reunião às 3 horas da tarde para mim ir ao escritório, na terça-feira. Eu não fui. Eu não fui porque eu estava em dúvida e chamei o Ronan, mas os meus advogados sabem meu endereço, minha casa, o meu escritório, certo? Dentro da minha casa, onde eu fico ali. Falei, olha, eu não vou sair porque não está muito claro para mim quando o ministro Dias Toffoli diz que ao juízo da quinta vara é que aplicaria as medidas cautelares. Então, não há medidas cautelares tomadas até esse momento. Então, eu entendo que eu estou irregular. Eu não vou sair para lugar nenhum enquanto o Dr. Jefferson não estabelecer quais são as medidas cautelares. Por isso eu não fui no escritório, por isso eu não saí. Aí o Ronan esteve aqui, falou, Éder, está pronto aqui o despacho do Dr. Jefferson, você tem que vir aqui. Imediatamente me arrumei e vim. 5 horas da tarde, 5h40 mais ou menos, cheguei aqui, estava só uma pessoa, não sei se era a senhora, né? E uma outra senhora ali, assinei tudo, levei, tomei consciência do teor, permaneci sem sair da minha casa. Sábado eu fui ao cemitério Parque Cuiabá visitar o túmulo do meu sogro, porque era dia dos pais, e no domingo, me perdoa, eu fui final da tarde lá com a minha esposa e voltei. Percebi que alguém estava mexendo com o celular para tirar foto, corri para dentro do carro com ela e vim embora. Falei, não tem condição da gente estar saindo na rua. Então, Excelência, esse foi o meu comportamento. Agora, eu respeito a decisão do Dr. Paulo, é um ex-magistrado, conhece, enfim, mas eu vou conversar com ele pessoalmente. Só para pegar um fôlego, né?